Fala, gurizada! Finalmente uma correção chegando. Então, bora lá pro vídeo e vamos ver o que está acontecendo com o nosso Bitcoin da massa e as nossas altcoins. Então, pessoal, gráfico do Bitcoin na tela, gráfico de 4 horas, Bitcoin agora cotado a 29.300 dólares. Bitcoin que, enfim, ao meu ver, está fazendo uma correção. E qual é o alvo dessa correção? O alvo deve ser aqui na casa dos 28.800 a 29 mil dólares. Então, dos 29 mil dólares até 28.800 é uma boa região para a gente ficar de olho, para a gente voltar a entrar no Bitcoin e também, principalmente, nas altcoins. Por que nas altcoins? Porque a gente tem a nossa dominância caindo. Então, as altcoins estão ganhando força. Se a gente olhar aqui, a gente vê várias altcoins, como o Ethereum, Link, própria GMX, Aave, Matic, Vela, a própria OP. Então, a gente tem várias altcoins caindo menos que o Bitcoin. E principalmente o nosso Ethereum da massa, cotado em Bitcoin, que está basicamente subindo. Então, a gente pode sim estar tendo boas oportunidades nas altcoins com o nosso Bitcoin aqui vindo nos 29 mil dólares ou nos 28.800. Então, gráfico de 4 horas, eu tenho até um alarme aqui nos 28.800, que é justamente os últimos topos, que são esse último topo aqui que a gente deixou bastante volume. A gente tem aqui o maior volume aqui no gráfico de 4 horas, é exatamente esse candle aqui. O que a gente fez com esse candle? A gente foi lá em cima, captou liquidez acima desse volume e agora a gente está vindo para baixo para captar a liquidez também desse volume. Então, Bitcoin dos 29 mil dólares a 28.800 ou até um pouquinho mais baixo, 28.600, 28.500, para dar aquela pegar aquela liquidez, deixar aquela sombra. Então, vai ser boas oportunidades para você entrar no Bitcoin e principalmente nas altcoins. Então vou ser bem breve nesse vídeo aqui, mostrar o que eu vou fazer e também vamos olhar quais as oportunidades aqui. Por que estou esperando o Bitcoin aqui a 28.800? Porque é justamente o reteste dos últimos topos. E também, principalmente, o nosso sentimento ele está a nosso favor. A gente ainda tem um long short baixo em 1, basicamente agora, mas a gente teve já na primeira queda aqui muitas pessoas sendo liquidadas, muitas pessoas venderam a mercado e a gente tem uma queda muito forte no Open Interest. E também a gente vê as instituições colocando ordens aqui, então a gente vê bastante ordens sendo colocadas justamente nessa região, dos 29 mil até aqui embaixo os 28.800. Então a gente tem bastante ordens de instituições tentando defender essa região. Então, sim, com essas vendas e liquidações que aconteceram, Bitcoin vindo aqui, a gente vai ter mais liquidação, como já está acontecendo, mais venda a mercado e mais queda no Open Interest. Então, é uma região, sim, que eu vou ficar de olho para me expor, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. E isso a gente vê aqui no nosso Trade Line, a gente vê muitas ordens sendo colocadas abaixo aqui. Então, tem muitas ordens aqui nessa faixa sendo colocadas e é uma faixa que eu vou estar de olho, porque essa faixa é sim uma zona de captação de liquidez, onde muitos stops serão acionados e também muitas pessoas vão se desesperar e vão vender a mercado, como já está acontecendo aqui, com um candle nos 5 minutos com mais de 550 milhões de dólares vendidos a mercado. Então ele vai lá, retesta essas vendas a mercado, tem mais venda a mercado e o Bitcoin, com isso, a maior probabilidade é dele continuar subindo, porque a gente tem muita instituição tentando segurar, tentando defender essa região. Então, se a gente tiver venda a mercado, queda no Open Interest e muitas pessoas sendo estopadas e liquidadas, sim, eu quero me expor ao Bitcoin. E agora a gente vai passar para as altcoins. Primeira delas, Ethereum. O Ethereum também que está se segurando bem aqui. A gente tem, eu marquei esse candle de volume aqui, esse candle, então a máxima e a mínima. Então o Ethereum voltando para os 2 mil dólares é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque a gente já tem
muitas pessoas vendendo a mercado, sendo liquidadas e estopadas. Então a gente olhar aqui, a gente vê muitas pessoas vendendo a mercado, a gente vê muitas pessoas vendendo a mercado nessas quedas, inclusive aqui, muitas pessoas sendo estopadas e liquidadas, e a gente tem o nosso open interest caindo. E a gente tem o nosso long short abaixo de 1. E a gente vê nitidamente aqui que nessa região, até os 2.000 dólares aqui, 2.020 dólares basicamente, muita instituição querendo segurar o nosso Ethereum da massa. Então, ponto de acumulação de Ethereum aqui, ele voltando aos 2.000 dólares. E se a gente olhar aqui no nosso trendline, vamos olhar aqui o Ethereum, a gente vê um caminhão de ordens nessa região. Então, eu quero comprar junto com essa baleada aqui, que está colocando muitas ordens. Então, aqui, dos 2.050 até os 2.000 dólares, 2020 aqui, que é justamente essas ordens aqui, a gente tem uma caminhonada de ordens tentando segurar o Ethereum aqui. Então, aqui sim é zona de captação de liquidez. Chegando aqui, tendo muito desespero, muita venda a mercado e pessoas sendo liquidadas, que é o que já está acontecendo, eu quero sim me expor ao Ethereum. Outras moedas como ARB também que está retestando o seu topo, então também uma boa oportunidade para você estar se posicionando em ARB. Link também, Link está ganhando força, está subindo, está ainda no 0 a 0 basicamente. Link que rompeu aqui uma das suas principais resistências aqui dos 7 dólares e 60 basicamente. Então a gente conseguiu romper aqui. Próximo alvo da Link seria o próximo topo em 8 dólares e 40 e depois lá em cima nos 9 dólares e 40. Mas olhando aqui, o sentimento também está ao nosso favor. A gente tem muitas pessoas começando a apostar na queda da Link. Então a gente tem um long short próximo a 1, um long short aqui em 1.3. A gente tem muitas pessoas vendendo a mercado sendo estopadas aqui novamente, muitas pessoas vendendo a mercado, e a gente vê as instituições tentando segurar a Link aqui. Então a gente tem muitas instituições segurando aqui o preço da Link, aqui também aparecendo algumas instituições, e é justamente aonde as pessoas estão sendo estopadas, como a gente pode ver aqui, muitas pessoas sendo estopadas, vendendo a mercado, estopadas aqui nessa região, que é justamente os fundos. E com o nosso long short caindo, a gente tem um long short da Link já há muito tempo, próximo a 2, acima de 2. Agora ele deu uma diminuída, a gente está aqui em 1.3, então as pessoas estão desistindo das posições da Link e também estão shortando, vendendo a mercado, sendo liquidadas estopadas, e isso vai ser combustível para, enfim, a gente continuar subindo aqui. Eu tenho aqui um alarme nos 8,40, que seria o primeiro ponto importante da Link estar rompendo, e depois buscar lá os 9,40. Então, Bitcoin vindo lá embaixo, fazendo fundo na região dos 29.000, 28.800, eu quero também acompanhar aqui a Link. Além de Ethereum e ARB, a Link também é uma boa. SNX também, a gente tem muita resistência aqui nos 2 dólares e 90. Então a gente tem muita resistência na SNX. Olhando aqui, a gente vê também muitas instituições querendo segurar a Link. Então a gente tem muitas instituições. Quando o book fica muito amarelo ou roxo, é porque tem muita ordem. E a gente tem bastante pessoas sendo estopadas e liquidadas, e também muitas vendas a mercado. E as instituições estão aqui para tentar segurar a Link. Então também é uma para você ficar de olho. Outra, a AVE. Vamos olhar a AVE aqui, ver como é que tá, direto na análise de sentimento aqui. A AVE também, muitas liquidações, muita venda a mercado, muitas liquidações, muita venda a mercado aparecendo aqui. A gente tem um long short em 2, mas aqui desde os 1.4 de long short, o nosso open está caindo, então eu não levo muito em consideração. Olhando aqui, a gente tem um suporte claro aqui, que é aqui nos 78 dólares, que é com as instituições aparecendo. Então, Bitcoin vindo e a AVE vindo aqui, a gente tem aqui na região dos 78, oportunidade na AVE. Vamos olhar ela aqui, a gente pode ver. E é nessa região que a gente tem um suporte bem interessante aqui na região dos 79, 78, que é esses topos aqui.
Então essa acumulação aqui, então uma oportunidade aqui na AVE também é essa região dos 79 a 78, porque a gente tem bastante instituição segurando, querendo segurar o preço nessa região. E por último aqui, vamos mostrar a Matic, vamos ver como é que tá a Matic, vamos aqui, Matic, vamos ver aqui, Matic também está rompendo uma acumulação aqui dos últimos dias, então a gente conseguiu romper, está formando aqui uma espécie de bandeira, e Bitcoin fazendo fundo, a gente tem espaço aqui, pelo menos para buscar aqui os 1,25, basicamente, e depois o próximo topo lá em cima em 1,50, 1,60 basicamente. E o sentimento da Link também está bem bacana, porque a gente tem muita instituição abaixo defendendo o preço. E como já vocês estão acostumados, aqui a gente tem bastante ordens de instituições, aqui também e aqui também. E é justamente nesses pontos que a gente tem muita liquidação, muita venda no mercado, queda no Open Interest. Então, sim, regiões de acumulação de Matic também. O nosso long short está em 1.9, mas a gente tem aqui, quando a Matic vem lá embaixo, pega a liquidez, muitas pessoas são liquidadas e estopadas e estão vendendo no mercado, a gente tem uma queda no Open Interest. E depois ele retorna um pouco, principalmente aqui o Open Interest sobe um pouco, mas a gente já tem uma queda, bem pouquinha, mas a gente tem uma queda no long short aqui. Então, Matic segurando aqui, começando a subir com o nosso long short caindo e o Open Interest subindo. Sim, é uma oportunidade para Link, para Matic, aliás, desculpa, para Matic também. Então, para as altcoins seria isso. Tem várias altcoins aqui. Temos aqui também a GMX. A gente não tem histórico de aqui no gráfico de sentimento a GMX, mas também ela está bonita porque ela tem ela está na resistência, né? Então precisa ter mais cuidado. Eu vou preferir as outras que eu acabei de mencionar. A GMX está exatamente na resistência, então eu principalmente esperaria um rompimento dessa faixa aqui, porque a gente está justamente na all-time high aqui, na faixa dos 88 dólares, 89 dólares, que é a máxima histórica da GMX. Então eu esperaria para ela romper essa região, retestando, para daí sim me posicionar. Para quem já está posicionado, segue GMX trazendo muitas taxas lá nas nossas poolzinhas da massa junto com o nosso Ethereum. E aqui a gente tem uma altcoin em destaque no dia de hoje, que é a Vela. Então vamos olhar o que está acontecendo aqui na Vela. Vela teve aquele problema, de uma falha nos cofres da Vela, mas olhando aqui a gente tem um volume absurdo aqui. Eu já tenho aqui duas linhas que eu acabei fazendo essa análise aqui, tenho duas linhas marcadas aqui. Por quê? Porque é nessa região que a maioria das pessoas venderam. A gente diminuir o tempo gráfico, a gente vai ver. Então, para mim, isso aqui é volume de fundo. A gente tem um grande volume e a gente já conseguiu ganhar esse volume. Vamos abaixar aqui o tempo gráfico para 15 minutos, vocês vão entender o que é essas linhas verdes que eu tenho aqui. Então, vamos ver. Vou voltar aqui 15 minutos. Então, a gente tem exatamente nessa região os maiores volumes. E o maior volume é esse aqui, basicamente, que é justamente aqui onde que a maioria das pessoas venderam. E quando isso acontece, a maior probabilidade é do mercado ir para o outro lado. Mesmo que eu não tenho a GMX aqui, a Vela, aliás, desculpa, a Vela aqui no gráfico de sentimento, porque a gente não tem muito histórico, mas só de ver o gráfico aqui, a gente consegue romper de volta essa região. Então a gente deixa muitas pessoas presas nessa região, e com isso o mercado ele tende a ir para o outro lado. Então, como vocês podem ver, o mercado ele vai para cima, ele tenta voltar nessa região, exatamente aqui, nessa região onde a maioria das pessoas estão vendidas, e a gente já manda o mercado para o outro lado de novo. Depois a gente tem mais uma oportunidade vindo nessa região, justamente aqui entre essas duas linhas, que são os pontos onde que a maioria das pessoas venderam aqui a Vela. E agora a gente está rompendo, fazendo um pivôzão aqui. Então, se eu olhar aqui o gráfico diário, eu consigo ver isso também. Então, no gráfico diário, a gente tem, mesmo no gráfico diário, a gente tem bastante constatação aqui. Então, a gente tem muito volume aqui, topo, muito volume, rejeição, e o preço começa a corrigir.
E agora a gente vê ao contrário, muito volume aqui, a rejeição e o preço indo para o outro lado. Então, as pessoas que compraram aqui no FOMO, né, euforia, são elas que viraram a mão, entregaram a rapadura nessa região aqui. E agora, possivelmente, a gente vai subir. E com o passar do tempo, a gente vai voltar a testar essa região aqui dos 5 dólares, basicamente. Então, é isso. As principais altcoins aqui eu passei. Então, vamos ficar de olho aqui. Vamos ver o que o nosso Bitcoin da massa vai fazer. Se ele vai conseguir se segurar nessa região. Vamos voltar aqui para o gráfico de 4 horas. Então, a gente tem Bitcoin corrigindo. A gente tem um volume, sim, mas essas regiões aqui também é de bastante volume. Então, aqui a gente tem bastante volume nessa região. Então, um reteste aqui nessa região vai ser muito importante. E ainda mais se... deixa eu atualizar aqui. Ainda mais se tiver muitas vendas a mercado, muitas pessoas sendo estopadas e liquidadas, porque as instituições elas estão querendo segurar nessa região. Então a gente vê que as ordens estão aumentando cada vez mais nessa região aqui. Então, além de dar boas oportunidades aqui nessa região no Bitcoin, mas principalmente nas altcoins, porque o Bitcoin vindo aqui segurando, fazendo fundo, as altcoins vão subir mais que o Bitcoin, porque a nossa dominância está caindo. Então é isso. Vamos voltar aqui para o Bitcoin. Vamos ver aqui se tem um aumento aqui das nossas ordens. A gente vê que a nossa está tendo um aumento aqui de ordens aqui no Bitcoin. Vamos esperar atualizar. Então vai sim dar boas oportunidades aqui no Bitcoin, porque eu acabei de mencionar, tem bastante ordens aqui até os 28.800, tem bastante ordens as instituições tentando segurar. Atualizou, a gente pode ver que tem muitas ordens aqui com 800, 500, 700, 400, 500, 1000 Bitcoins. Então a gente tem aqui embaixo, exatamente nos 28.800, mais 950 Bitcoins. Então tem muita ordem abaixo. Então vai ser uma boa oportunidade para você se posicionar no Bitcoin e principalmente nas altcoins. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e eu espero vocês lá no nosso Discord, porque é lá que eu vou atualizar vocês. Caso o Bitcoin venha aqui, faça um movimento mais forte, eu vou atualizar vocês lá no nosso Discord. Então entra para o nosso Discord para você não perder as atualizações do mercado. E também se surgir alguma oportunidade, é claro, eu vou mandar lá para vocês também. Um forte abraço e até a próxima. E já aproveite e já se inscreve no canal, deixe seu like e também o seu comentário, que é muito importante, porque você vai estar ajudando a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E já se inscreve também para não perder os próximos vídeos. Valeu, um abraço e até a próxima.